um guia de autodefesa em emergências médicas totalmente focado em dados científicos. A verdade é que existe uma falha grave no sistema médico de urgência que afeta diretamente metade da população. E entender como isso funciona é o primeiro grande passo para garantir a sua segurança. Bom, vamos direto ao ponto. Imagina a seguinte situação. Uma paciente chamada Bárbara Colura chega ao pronto-socorro sentindo falta de ar, suando frio e com uma dor nas costas que irradia para o braço esquerdo. Ela faz os exames iniciais, dá tudo normal e ela é mandada para casa com o diagnóstico de quê? É só ansiedade. Só que a reviravolta é assustadora. Horas depois, a Bárbara teve um infarto fulminante. Felizmente, ela sobreviveu e hoje atua numa fundação dedicada à saúde do coração. Mas a história dela valida imediatamente o que milhões de mulheres passam todos os dias: ter suas dores reais ignoradas ou minimizadas numa sala de emergência. Seção 1. O mito do sintoma atípico. Você sabia que problemas cardiovasculares matam mais mulheres no mundo do que o câncer de mama? Pois é. Só que os primeiros sinais de um infarto nas mulheres costumam ser descartados como uma palavrinha bem perigosa pelos médicos: atípico. Historicamente, eles usam esse termo simplesmente porque os sintomas não batem com o padrão masculino. Mas pensa comigo, como é que um sintoma que atinge metade da população mundial pode ser chamado de incomum ou atípico? Isso não faz o menor sentido e coloca vidas em risco constantemente. A gente precisa derrubar esse mito agora. Olha só, dados mostram que mais de 90% das pessoas, sejam homens ou mulheres, relatam sim dor no peito durante o infarto. O sintoma central é idêntico. O X da questão é que as mulheres costumam ter outros sintomas difusos ao mesmo tempo, tipo uma náusea, falta de ar, um cansaço absurdo ou dor na mandíbula. E é essa combinação que acaba confundindo o diagnóstico. Seção 2. A síndrome de Entel e o viés na cardiologia. O que rolou com a Bárbara lá no começo não foi azar, gente. Foi reflexo de um problema sistêmico muito profundo. Lá em 1991, a cardiologista Bernadine Healy cunhou o termo síndrome de Entel. Basicamente, é a ideia de que a medicina baseia o diagnóstico e o tratamento quase que inteiramente na fisiologia do corpo masculino. E o mais chocante é que, mais de 30 anos depois, a cardiologia ainda se apoia muito nessas diretrizes desatualizadas. Isso cria uns pontos cegos absurdos no sistema. Primeiro, aquela ideia velha de que infarto é doença de homem. Segundo, os médicos costumam ignorar fatores de risco exclusivos das mulheres, tipo menopausa ou síndrome do ovário policístico. O resultado disso tudo, a equipe médica demora muito mais para fechar o diagnóstico e a paciente acaba perdendo a chamada hora de ouro, aquele tempinho precioso logo no começo dos sintomas em que o tratamento realmente salva vidas. Seção 3. Desigualdade comprovada em dados. E isso não é só teoria, tá? Dados concretos do Journal of the American Heart Association provam que essa diferença é letal. Num pronto-socorro, a discrepância é gritante. O homem chega com dor no peito, é tratado como emergência e internado rapidinho. A mulher com a mesma dor? Ela espera, em média, 11 minutos a mais na triagem e tem bem menos chance de conseguir sequer um eletrocardiograma. Então, o ponto crucial é este número absurdo aqui, 7 vezes. Mulheres com menos de 55 anos têm uma probabilidade 7 vezes maior de serem mandadas de volta para a casa da emergência sem fazerem os testes cardíacos corretos. 7 vezes. Isso quer dizer que o sistema simplesmente falha na triagem básica desse público. E é claro que essas falhas têm um efeito cascata terrível. Um estudo da Universidade de Sydney revelou que, por causa disso, as pacientes têm 16% menos chance de receber procedimentos críticos, como um angiograma, no tempo certo. Como consequência direta dessa negligência, existe um aumento de 6,2% na chance de morte nos 12 meses seguintes ao infarto. São vidas reais sendo perdidas por causa de viés. Seção 4. O guia de autodefesa na emergência. A ideia de mostrar esses números não é botar medo em ninguém, mas te dar ferramentas para agir. É passar de paciente passivo para protagonista da própria saúde. E é por isso que a gente desenhou um plano de ação super claro, de 3 passos, para você usar na emergência: reconhecer os sinais, exigir os exames específicos e documentar a recusa médica. Bora ver como aplicar isso na prática? Passo 1. Conheça os sinais do seu corpo. Esquece aquele infarto de filme de Hollywood super dramático. Na vida real, a coisa é mais sutil e gradual. Você precisa ficar alerta a sintomas como uma dor na mandíbula, um cansaço inexplicável, náusea ou falta de ar que vem acompanhados de uma pressão no peito que às vezes parece suportável. A regra número 1 é:
Nunca minimize a sua própria dor. Passo 2. Seja direto. Essa é uma tática vital de autodefesa. Não fique apenas descrevendo como está doendo. Você precisa falar com todas as letras. Eu gostaria de um eletrocardiograma e de um exame de sangue para medir a troponina. Fazer esse pedido exato de forma objetiva impede que o médico despache o seu caso como se fosse só ansiedade, estresse ou azia. Passo 3. E esse aqui, sem dúvida, muda o jogo. Se o médico bater o pé e não quiser pedir os exames cardíacos, você vai fazer o seguinte: vai pedir para ele documentar essa recusa no seu prontuário. Pede para ele anotar oficialmente que você solicitou os testes e ele negou. Gente, isso é muito poderoso. Na hora em que a responsabilidade vai para o papel, o profissional quase sempre reavalia a situação e pede os exames por segurança. Para fechar, a professora Clara Show alertou que, no ritmo atual, o sistema médico ainda vai levar pelo menos mais uma década para ajustar essas pesquisas e reeducar os profissionais. Então fica uma reflexão muito importante. Se a medicina vai demorar 10 anos para mudar, quantas vidas a gente não pode salvar hoje mesmo só sabendo cobrar os exames certos? A defesa da própria saúde começa pela informação. Pensa nisso, compartilhe essas estratégias e até a próxima análise.